Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Hoje, dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, a obra interminável, em um dos temas que mais existe discussão, dúvidas e talvez má interpretação na história do Espiritismo, mediunidade, né? É um tema que, teoricamente, não foi feito para ser polêmico, mas já é por natureza, né? Quando falamos em mediunidade, estamos falando em uma faculdade normal, pertencente a todos os seres que habitam o mundo de provas e expiações, né? Habitam a Terra ou qualquer outro mundo, né? O estado de espírito carrega consigo a mediunidade para se comunicar, né? Com outras formas, né? De estados. Entretanto, que é esoterizado, que é utilizado para praticar o mal, para ganhar vantagem, entre outras características, né? Então, a mediunidade ainda muito desprezada na esfera do espiritismo. Aqui buscaremos um nível maior de compreensão, para podermos utilizá-la de forma sábia. E como utilizamos a mediunidade de forma sábia? Fazendo bem para os outros e para nós mesmos, né? Então, que Deus possa vigiar os nossos trabalhos dessa noite, para que possamos discutir juntos, né, sobre esse importante tema, mediunidade. Ângela? 326. Quais os atributos ideais para o exercício da mediunidade? Busca incessante do conhecimento, respeito às etapas, não faltar com a verdade para consigo mesmo e, principalmente, o esforço, pois é esse o atributo que garante os demais. Ao iniciar a resposta, apesar de parecer ser uma resposta simples, ela não é. Busca incessante pelo conhecimento, ou seja, que não cessa, que não para, uma busca contínua. Algum médium já está gabaritado o suficiente para poder parar de estudar? Com essa resposta, não. Ele vai ter que estudar a vida inteira. Algum médium já tem o conhecimento necessário para que não precise mais fazer algum tipo de estudo e acompanhar a sua mediunidade? Neste conhecimento, não. Ele precisará estudar o resto da sua existência. É incessante, que não cessa, né? Respeito às etapas, ou seja, a mediunidade, ela tem como desenvolvimento diversas etapas. Ela começa de uma forma, desenvolve-se de outra e perdura em outra. Nós precisamos respeitar essas etapas. Quando nós pulamos as etapas de mediunização, nós colocamos seres despreparados para praticar uma prática que exige estudo e preparo, como assim foi mencionado. Além disso, não faltar com a verdade para consigo mesmo. Talvez essa seja uma das principais características necessárias no exercício da mediunidade. Pode enganar o seu orientador, o seu colega de mesa, ou a pessoa do outro lado. Duas pessoas, né, dois seres você não engana. Os espíritos, né, que aí eu vou colocar como um ser, mas são vários, e a si mesmo. Então, não faltar com a verdade para consigo mesmo é uma etapa imprescindível na prática mediúnica. Quando eu estou confortável com a minha prática mediúnica, quando eu estou em paz, quando eu percebo que é genuína e que a minha forma de mediunidade pode ser lapidada, enfim, de diversas formas, mas ainda assim que ela é genuína, que ela existe, que é real. Aí eu estou no caminho certo. E principalmente o esforço, né? E aí colocando como ponto principal. Pois sem o esforço você não consegue nem buscar o conhecimento, nem respeitar as etapas e faltará certamente com a verdade para consigo mesmo. Pois não, Reja? Boa noite a todos. Irmão, uma dúvida que me surgiu agora. O desenvolvimento mediúnico, eu posso comparar o desenvolvimento da minha mediunidade com a do outro irmão ou é totalmente subjetivo? Na verdade, não é subjetiva a palavra, é individual. Sim, os desenvolvimentos mediúnicos são individuais. Cada pessoa tem o seu próprio desenvolvimento, mas em todos os casos é necessário o desenvolvimento do estudo. Não importa o nível de mediunidade, a pessoa precisa estudar, ou pelo menos buscar o conhecimento, para assim estar amparada por uma mediunidade. Em casos de mediunidade inconsciente, a prática pode existir sem o estudo, mas ainda assim o médium sofrerá muito, principalmente no início, até adquirir o controle de como lidar com o processo de mediunização, né? Então, aquele que não aprende pelo amor, aprenderá pela dor. Rui Camilo Pontes.
Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu tenho acompanhado médiuns há um bom tempo nos estudos, né, da casa, mas eu acho uma coisa importante dentro da mediunidade, a pessoa aceitar a mediunidade, né? Porque ele aceitando a mediunidade, ele vai procurar estudar, compreender e buscar o conhecimento, para que possa ter um trabalho da mediunidade, né, mais apurado, em condições melhores. Lógico que sem estudo não tem nada, mas eu vejo muitas pessoas que têm grande dom da mediunidade e não procura a casa espírita. Ele não quer estudar, ele não se interessa, ele não aceita a mediunidade. De fato, existe isso, né? Mas também existe pessoas que dizem não aceitar a sua mediunidade para que receba um rebote inverso na proporção da casa espírita, né? Então eu não aceito a minha mediunidade para que o orientador diga, não, vamos praticar, pratique. Isso é muito comum, né? São as mazelas do ser humano. Mas o que nós precisamos fazer é o seguinte, aceitar o tipo de mediunidade que possuímos. Aí sim. Por quê? Porque mediunidade sabemos que todos possuem. Agora, ela pode ser intuitiva, ela pode ser consciente, ela pode ser semiconsciente, ela pode ser inconsciente, ela pode ser premonitória, ela pode ser psicofônica, ela pode ser psicográfica, enfim, aceitar o tipo de mediunidade que eu possuo. Eu não terei a mediunidade que eu quero ter, eu terei a que eu tenho, a que eu escolhi ter antes de vir para a Terra, não quando eu estou na Terra. Então, muitas vezes é comum você ver médiuns conscientes querer ter a mediunidade inconsciente. É uma falta de conhecimento imensa, né? Porque a mediunidade inconsciente é a que mais gera sofrimento, né? Entretanto, querer não é poder nesse caso. Da mesma forma, o contrário, médiuns inconscientes querendo ter a mediunidade consciente, não conseguirá também. Então, cada um possui aquilo que possui e deve aceitar, resignar-se a isso, né, Rui? E o trabalho do orientador é desenvolver o que há de melhor em cada um, né? Todos têm algo a oferecer numa casa espírita e fora dela também. Bruna. Boa noite a todos. Irmão, o que determina o tipo de mediunidade que uma pessoa vai ter? As suas provas. A ordem das suas provas. Aquilo que ela precisa desenvolver. Então, por exemplo, uma mediunidade consciente. A pessoa precisa desenvolver um filtro, uma questão moral muito grande. Mediunidades inconscientes. A moral talvez já esteja desenvolvida, mas precisa desenvolver a confiança em lidar, doar-se para o outro, né? Dar o espaço ao outro. Então, cada aspecto possui um quê em desenvolvimento. Dúvidas, Rogério? E aqui pensando, né? Então, cada um vem com a mediunidade de acordo com aquilo que precisa desenvolver. Claro, veja bem, tem muitos fatores, né? Não é só o bem seu, é o bem do outro. As mediunidades, elas têm uma missão maior do que apenas ajudar a si próprio. Mas na esmagadora maioria dos casos, as mediunidades, elas vêm como principalmente uma ajuda a si próprio. Vocês concordam comigo que espíritos podem ser ajudados por espíritos? Nós temos 4 desencarnados para um encarnado. Eu precisaria do médium para quê? Não posso recebê-lo aqui na erraticidade, orientá-lo sem interferência? Então, para que serve a mediunidade? Para ajudar principalmente o médium. Olha que interessante isso. Já tinham parado para pensar nisso ou não? Isso sim, é que no início da mediunidade eu questionava muito, porque ela consciente provoca uma confusão muito grande, porque a impressão que dá é que está sempre à beira da loucura. Então, era muito difícil, e só a hora que acalma e com o estudo que começa a ter esse real entendimento. O problema é quando não é a impressão, né, Regiane? Quando de fato você está na beira da loucura e precisa equilibrar-se para praticar a sua mediunidade, que a maioria dos casos é isso. O ser humano tem uma dificuldade muito grande em gostar daquilo que recebe. Já perceberam? Então, se eu venho rico e com o corpo feio, eu quero o corpo bonito. Se eu venho com o corpo bonito e pobre, eu quero a riqueza. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que recebe. Pois não, meu querido irmão. Boa noite a todos. Nós sabemos que a mediunidade não é oriunda só do espiritismo. Ela faz parte do humano, da pessoa, do ser. Perfeito. E, assim sendo, existe médiuns em outras
denominações religiosas, sejam elas cristãs ou não. A mediunidade existe, é um fato. Perfeito. Até que ponto esses médiums que não têm o conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de ter, de estudar, essa mediunidade deles passa a ser uma mediunidade em prol a alguém? Por exemplo, existem médiuns que dizem falar com alguns vultos da Igreja Católica. Maria conversou comigo, e na verdade nós sabemos, pode ser, mas na verdade nós sabemos que ele não sabe quem é, que ele ainda não tem esse estudo preparado. Então eu queria saber até que ponto que essa mediunidade ela é útil. Excelente pergunta, parabéns pela pergunta. Primeiro que em vários pontos, né? Então vamos imaginar que o evangélico chama de conversar com o Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo. Deus falou comigo, né? Na verdade, o Deus falou comigo é atribuído aos trabalhadores de Deus, que são os bons espíritos que sopram boas ações, intuem para que haja o bom sermão. Não tem médium mais forte do que um padre exorcista. Já parou para pensar? É um padre que tem a capacidade de orientar e ainda de expurgar aquele espírito de possessão, né? Às vezes, eu já vi em casos de centros espíritas chamar padres exorcistas para resolver um problema de possessão, né? Por quê? Aquele irmão veio com essa faculdade, que é uma mediunidade de doutrinação espontânea. Ele veio com essa capacidade, né? Então, são pessoas majoritariamente corajosas, né, que vão enfrentar porque imagina para um padre católico enfrentar um caso de possessão, para o espírita não é nada, mas para o católico é amedrontador, né? Ele vai encarar como o próprio demônio. Então, esse medo, ele é enfrentado. Em outras formas, né? Pessoas que nem têm religiões, mas que usam sua intuição para praticar o bem. Agora, a mediunidade, ela, em alguns casos, ela exige um estudo mais aprofundado, que aí só o espiritismo ou as religiões espíritas que podem oferecer. Porque existem alguns tipos de mediunidade que não podem ser camuflados com as práticas religiosas diversas. E aí é por isso que o irmão acaba caindo ou na loucura ou num centro espírita para procurar entender mais. Mas na maioria das vezes, ele pode praticar em diversas religiões e pratica, né? Então ele vai na Igreja Católica, ele conversa com o Santíssimo, ele conversa com Jesus, com o Espírito Santo. Na verdade, nem sempre é Jesus, né? Está conversando com bons espíritos. Da mesma forma no evangélico, da mesma forma no protestante, que também é o evangélico, enfim, seja onde ele estiver, ele conversa, né, o tempo todo, ele se conecta com outros espíritos, com vultos, né? Então é muito comum você ver católicos, por exemplo, quando sofrem acidentes de carro, falar, Maria me abraçou, né? Eu senti a luz do Espírito Santo me guiando. Isso nada mais é do que os bons espíritos agindo com uma materialização ou com uma revelação, e tudo bem, a pessoa vai morrer católica, acreditando no catolicismo e praticando o bem, vai para o mesmo lugar que você, que acredita no espiritismo e pratica o bem. Poderia distinguir possessão e obsessão? Uma vez já foi feito isso, mas eu não consigo me lembrar a diferença. Vamos lá. Um processo de obsessão é um processo de influência de espíritos sem desenvolvimento, né? Espíritos ainda em crescimento, mas é uma influência que possui o controle anímico do encarnado. O processo de possessão é um processo de incorporação desse espírito, aonde ele permanece como principal tomador da rédea do corpo daquele encarnado. Então, o ser humano está possesso, ou seja, fora do controle das suas próprias ações. Entendeu a diferença? Possessão é bem mais grave que obsessão. Então, a possessão, ela exige um tratamento urgente. A desobsessão exige a mudança de comportamento. Então, por exemplo, é muito comum você, na casa espírita, já deixo você falar, Wilson, é muito comum na casa espírita você estar num tratamento e chegar o irmão, olha, eu estou ali muito mal acompanhado, estou com diversos irmãos me influenciando para o mal. Aí o espírito bem orientado, ele vai falar o seguinte, você não se preocupa com isso. Realize suas mudanças que esses espíritos não se sentirão bem e vão embora.
Diferentemente de algumas casas espíritas que, por exemplo, querem ganhar pontos com isso e não, nós vamos rezar para você e tirar todos os espíritos ruins. Ok, realmente, elas tiram. Só que na esquina os acompanha novamente. Então, em um caso de obsessão, o que realiza a melhoria do indivíduo é a mudança, a reforma íntima. No caso de possessão, precisa da intervenção de um orientador. Entendeu a diferença? Wilson. Boa noite a todos. Professor, voltando ao comentário anterior do padre exorcista, como que a igreja admite que padres sejam exorcistas se ela nega o espiritismo? Muito boa pergunta também. Wilson, a Igreja Católica, ela nega o espiritismo, mas nunca negou o espírito. A diferença é que ela acredita que um espírito, alguém que passa por um processo de obsessão ou possessão, para a Igreja Católica acaba sendo quase que a mesma coisa, quando a pessoa está possuída, ela está possuída pelo demônio. Então, ela individualiza o espírito. É como se o mesmo espírito do mal pudesse estar nessas pessoas causando mal. Entendeu a diferença? Então, a igreja admite a existência do demônio. A igreja católica acredita no demônio. A diferença é que ela acredita que esse demônio pode fazer o mal através de alguns processos de possuir alguém, e aí precisa de um padre para exorcizar esse espírito. Então, é demônio contra Deus na igreja católica. O espiritismo é um pouco mais complexo. É demônio e todos os seus apóstolos contra Deus e todos os seus apóstolos. Né? Então, quer dizer, é toda a pleiade de espíritos mal preparados com os bem preparados. Então, essa é a diferença. Alfonso? Boa noite a todos. Professor, Kardec, durante muitos anos, negou o termo possessão. Ele preferia usar subjugação. Né? A pessoa era subjugada dos espíritos, porque ele considerava que a possessão seria ocupar o corpo do outro, e isso não ocorre, né? O espírito não ocupa o corpo, e sim influencia. O que mudou para hoje o espiritismo usar o termo possessão? Excelente pergunta. Kardec tinha muita preocupação, e ele foi instruído para isso pelos espíritos, para que o livre-arbítrio do encarnado nunca fosse deturbado, né? E é por isso que a subjugação. O espírito pode influenciar alguém até certo ponto, mas sem fazer com que essa pessoa perca o controle de si mesma. Por isso que ele usou o termo subjugar. O espírito está ali acompanhando, aproximando, mas não possuindo. Ele mudou rapidinho de opinião, tá? Inclusive antes de morrer, quando ele viu alguns processos, né, mediúnicos, que são raros. E o que acontece, Alfonso? Quando existe a raridade e a regra, nós tendenciamos, né, não no lado ruim, mas existe uma tendência de nós partirmos para a regra e não para a exceção, porque se nós consideramos a exceção, ela vira regra. Então, essa é a complicação dos ensinamentos espíritas. Então, sabemos que existem casos de possessão, mas na esmagadora maioria dos casos é sim uma subjugação ou uma obsessão. Meu irmão, há estudos, né, que falam sobre a possessão, que existe a possessão pelos espíritos ainda sofredores, espíritos vingativos, mas há também a possessão de espíritos bons. Isso pode existir? Se são espíritos bons, não é possessão. É interferência, é guia, mas não é. O nome possessão é atribuído e atribulado ao mal, né? Porque tomo posse de alguém. Um espírito bom não toma posse de ninguém, ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, por exemplo, quando eu vou incorporar no médium, eu peço a licença dele. Ele falar não quer incorporar, não tem estudo. A decisão é dele. Pode ser o dia mais importante da minha vida. Eu tenho um recado para dar se ele falar não quer incorporar, a decisão é dele. Depois que eu incorporei, aí as decisões são minhas, até que ele retorne. Essa é uma mediunidade inconsciente. Aí, nesse caso, seria uma possessão, que você está possuindo o corpo do outro.
Pedir permissão não é possessão. Sim, Eu estou isso- emprestando. Como eu pedir permissão não é possessão. Ele está junto, né? Ele está ligado pelo liame, ele não deixou o seu corpo totalmente, ele não morreu. Entendeu? Mas eu estou com permissão, não é possessão. Eu sei que a gente acabou fugindo do foco, mas eu queria só compreender, para a pessoa sofrer a possessão, a pessoa que está sofrendo toda aquela situação, perda do controle, ele necessariamente tem que ser médium? Ou isso pode acontecer com um ser humano simples e comum? Lembrando apenas uma correção, que o médium é um ser humano simples e comum, tá? Só para categorizar isso, tá? Mas pode acontecer com qualquer ser humano. Inclusive, uma das maiores possessões que existe é da própria mente. Então, nós temos casos de alucinação, que o ser humano fica possuído sem ter um espírito. Você já ouviu isso? Normal, né? E aí é a raiva, a cólera que vai transformar esse ódio em materialização dentro da sua vida, né? Aliás, não precisa muito para ficar possuído. Quando a gente desliga o nosso processo de audição e ficamos focados naquilo que nos machuca, nós estamos levemente possuídos com os nossos próprios pensamentos, né? É o mesmo processo, eu fico surdo, mudo, cego. Por exemplo, um ser humano vai lá, toma um tapa na cara, dá 35 tiros na pessoa que está na frente. Esse ser humano, ele ficou possuído pela raiva. Ele teve uma ação desproporcional à sua ação. Entendeu? Isso acontece com bastante frequência, tem a ver com as próprias faculdades mentais. Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Professor, quando Jesus expulsa o demônio do jovem, esse demônio se apresenta como legião, dizendo que são muitos que estão ali. Essa legião realmente caracteriza a influência de vários espíritos ou como é que eu vou dizer, a manifestação de várias personalidades ali que o demônio tenta influenciar esse jovem? Uma e outra coisa. Pode ser os dois casos. Mas, por exemplo, Luiz Gustavo, geralmente vem a cavalo, né? Você não consegue ser influenciado por poucos, né? Quando você quando você abre uma porta, entram vários, né? Tanto para o bem quanto para o mal. É incomum apenas um espírito do mal estar ali te atrapalhando e os outros não se interessarem em fazer parte da mesma coisa. Então, para você ter uma ideia, eu nunca revelei esses dados, mas uma pessoa num processo de obsessão, ela tem pelo menos 200 espíritos acompanhando ela. É por isso que eu falo que é impossível nós conseguirmos doutrinar todos os espíritos sem que eles retornem de alguma forma. O que é possível? A pessoa realizar sua mudança. Quando ela realiza sua mudança, os 200 perdem a sua morada, né? Se serve de conforto, os mesmos 200, tudo bem, né? Acompanham as pessoas bem intencionadas. Olha que legal. Você já passou por um processo, Gustavo, seu processo de orientação aí na Casa Espírita? Você já passou por um processo que você teve que doutrinar 6, 7 espíritos da mesma pessoa? Não, mas eu percebo que quando o senhor fala que existem 200 influenciando, o importante é quebrar a corrente. Porque quando a gente consegue esclarecer o espírito, essa corrente é quebrada e ela passa, esse aconselhamento, essa orientação serve de instrução para vários que estão ali também. Quando você está tendo um problema com morcegos na sua casa, é mais fácil você acabar com os morcegos da cidade ou você proteger a sua casa? O que é mais plausível? Proteger a casa. É a mesma forma. Se nós sabemos que tem 4 desencarnados para um encarnado e que a quantidade de espíritos em evolução é muito maior do que espíritos evoluídos, né, no processo de formação, logo é melhor eu proteger a minha morada, né, modificar as minhas ações. Agora, é difícil, é muito difícil.
É muito difícil. Eu acordo com a tendência de praticar o mal. O ser humano é assim, desde o início. É muito difícil ele combater essas mazelas, mas ele consegue. Com muita fé, ele consegue. É por isso, por exemplo, que a oração ajuda tanto, que o evangelho no lar ajuda tanto, que os estudos ajudam tanto, que uma religião ajuda tanto, que a caridade ajuda tanto, porque são os processos de relembrar o caminho que você deve seguir. Porque o ser humano tem uma memória curtíssima. Curtíssima. Já aconteceu casos, aqui é lógico que eu não expus vocês, mas a gente está tendo estudo e o casal brigando durante o estudo. Aconteceu. Então você imagina, né? Durante a relembrada está acontecendo isso, imagina depois de meia hora, né? Que não acontece. Vamos lá. 327. Quando o médium está apto a utilizar suas faculdades? Depende de cada caso. Na grande maioria deles, quando há um embasamento nos estudos. Estar apto é uma das questões mais complexas que existem. Quem realmente está completamente preparado para algo? O preparo é consequência do esforço, no caso da mediunidade, de diversos esforços. Nas reformas íntimas, nos estudos e compreensão, na resignação e na aceitação da mediunidade. Após muito empenho e algum tempo de prática durante algumas encarnações, e também no plano errático, o médium torna-se mais preparado para essa dura, porém compensatória missão que o levará a praticar a caridade despretensiosa, auxiliando os seus irmãos em sua evolução e progresso. A mediunidade é o que gera os maiores saltos evolutivos no ser. Médiuns com mediunidades duras e que cumprem o seu processo de mediunidade, às vezes saltam de orbe, né, de regenerado, de feliz, conseguem dar esses saltos. Por quê? Porque a mediunidade é uma prova muito difícil. Né? Aqueles que a possuem sabem. Né? A mediunidade, ela exige do médium, a mediunidade verdadeira, 24 horas de trabalho. Né? Então, mas eu sou médium consciente, quando eu não estou no centro eu não lembro nada, mas quando você dorme você trabalha, você está sendo o tempo todo influenciado nas suas ações, na projeção das suas ações. A mediunidade, ela possui um trabalho. Né? Então, esse trabalho ele é recompensado também, né? Então tem a boa prática. Entretanto, né, como é dito aqui no texto, deixa eu até voltar num ponto que eu achei interessante, saiu da página aqui. Após muito empenho e durante tempo de prática, durante algumas encarnações, olha que interessante, então precisa de algumas encarnações praticando para o médium ficar cansativo, né? Você volta diversas encarnações para ficar apto. Rui? Era isso mesmo que eu ia perguntar, meu irmão. Como que várias encarnações, então, se ela é uma condição orgânica, na outra encarnação, eu venho com a mesma condição orgânica e já preparado com condições melhores? Se você cumpriu a sua prova, não. Se não, vem. Deus nos envia para cumprir uma missão. Não tem como pular etapas. Então, por exemplo, o Rui, ele precisa jogar essa garrafa no lixo. Se você teima 38 vidas e não joga a garrafa no lixo, vai vir 39 com a missão de jogar a garrafa no lixo, até que você aprenda que ela precisa ser jogada. Isso é o mesmo para a convivência com os parentes, tá? Então, sugiro que vocês convivam bem, tá? Senão, voltarão até resolver. Isso não é uma regra, mas acontece. E essa mediunidade, ela vem se lapidando de encarnações a encarnações. Teoricamente, é o que deveria acontecer, né? Ela se lapida conforme o esforço e a evolução, né? A mediunidade, ela tem diversos níveis, né? E nos seus níveis mais aflorados, ela leva o ser humano quase que à loucura, né? Podendo, em casos de destempero, levar a suicídio e coisas até piores do que isso. Eu só gostaria de reforçar mais a pergunta. Como que tem pessoas que têm mediunidades afloradas, né, brilhantes, embora não tenham conhecimento de estudo, não tem nada?
A mediunidade não depende do estudo para existir, ela depende para ser bem aplicada. Entendeu a diferença? Eu sou médium sem estudar, mas eu sou um bom médium estudando. Então, não precisa estudar. Como que faz o evangélico que nasce médium? Não vai ver espírito, porque ele não estuda? Ele vai ver. Só que ele não vai saber o que fazer com o que ele viu. Essa é a diferença. Você tem o carro, mas você não sabe dirigir. Entendeu? E o carro, para quem não sabe dirigir, é uma arma ao invés de ser um veículo. Eu também fiquei, a hora que eu estava lendo em casa, a hora que fala essa parte assim, quem realmente está completamente preparado para algo? Então isso ecoou profundamente, porque eu vejo isso quando a pessoa acha que ela está realmente apta, aí que faz a lambança. Sem humildade, o ser humano gera frustração. Vou repetir, isso é uma frase de impacto. A falta de humildade gera frustração, porque ninguém é tão bom que não tenha nada a melhorar. Humildade é uma necessidade para nos colocar, de fato, no lugar que já temos por direito. Nós somos seres em evolução, muito pequenos diante de tudo que existe. Você lembra da história do nosso grande irmão cientista ontem, para quem assistiu? Então você é a poeira da poeira da poeira, né? Se você sumir, é até incrível pensar que Deus sentirá a sua falta, né? Mas Deus sente porque Ele criou tudo que existe. Mas se você sumir, você é tão... Vocês já pararam para pensar na sua irrelevância? Olha que interessante. Você vive... Eu vou fazer alguma reflexão aqui. Você vive uma vida toda com memórias, com exemplos, com convívio. Quanto é necessário para que você seja esquecido pela maior parte do dia? E aqui quem perdeu os entes queridos vão sentir um pouco de dor nisso, mas não quero que sintam, tá? É natural do ser humano. Mas quanto tempo você se torna relevante? Você pode ser relevante para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para o seu filho, para o seu neto, um pouco menos. Para o seu bisneto, nome sobre você. Para o tataraneto, nem sabe que você existiu. Quer dizer, são necessários aí 30 anos para pagar uma pessoa. Você já parou para pensar? Só lembrar. Quem foi a pessoa que você perdeu há 30 anos atrás? Como está o nível de dor hoje dentro de você? A não ser que seja uma mãe que tenha perdido um filho, que vai sentir essa dor até morrer. Nos outros casos, ela diminui. Olha que interessante como nós somos descartáveis na memória afetiva da existência, mas isso é confortante, porque isso mostra que a morte, até a morte, que é o maior dos nossos medos, ela causa uma dor temporária. É apavorante para nós, porque nosso medo de morrer não é de morrer, não é de deixar de viver, é de ser esquecido. Esse é o medo do ser humano, de ser esquecido. Luiz Gustavo. Uma dúvida. À medida que a humanidade evolui, existe uma tendência da mediunidade deixar de ser ostensiva e passar a ser intuitiva? Sim, eu costumo dizer que mediunidades inconscientes são mediunidades ou que têm uma utilidade muito direcionada ou ultrapassadas. As mediunidades modernas são conscientes e intuitivas. Por quê? Porque conforme o espírito evolui e aprimora, o animismo dele é positivo. As contribuições dele são positivas. Ele não vai atrapalhar o espírito, vai ajudar. Vai chegar um ponto que o espírito que comunica e o que está se comunicando tem o mesmo nível. E vão se complementar. Esse é o processo natural. Né? Então, a mediunidade inconsciente ela é muito boa para escrever livro, não vai ter interferência nenhuma, criar uma obra, ou fazer um trabalho de cura espiritual. Isso é boa. Ninguém atrapalha. Mas, para efeito do dia a dia, né, ela é ultrapassada, né? As mediunidades modernas são aquelas que você participa do processo, porque isso faz com que você cresça também.
na sua prática. Você está vendo, lapidando e observando o que está acontecendo. Tem uma questão no chat da Lise. Já vou responder a questão da Lise, mas antes só vou reforçar de novo esse termo. Quando falamos em tratamentos, né, de cães, pessoas, a mediunidade inconsciente é uma necessidade. Tá? O ser humano, ele não tem a capacidade de lidar com um ego extremamente inflado. E é isso que acontece. E aí ele sucumbe. Chega um momento que ele comete os seus equívocos. Então, quando o ser humano trabalha com cura, uma cura eficiente, verdadeira, ele começa a curar diversas pessoas, não é ele, é a fé, né, mas na cabeça dele é a imposição de mão, e aí chega um momento em que ele se sente o próprio Deus. E aí você já sabe o que acontece no final, né? Não preciso nem contar. Eles tiveram diversos casos na história para comprovar os riscos disso. Antes da irmã Márcia falar, deixa eu responder a pergunta. Quer ler? Professor, boa noite. Como uma pessoa pode se certificar claramente de que encarnou com um dom mediúnico que necessita, através de estudos e disciplina, ficar apto para que esse dom seja direcionado ao bem de nossos irmãos encarnados? Aí a segunda questão: como este indivíduo pode saber, certificar-se, se possui o dom da mediunidade como missão nesta encarnação? Bom, são duas boas perguntas. A primeira é o convívio, né? É o exercício que gera o conhecimento. Então, se eu desconfio que eu possuo processos mediúnicos, eu preciso averiguar e investigar. Fica muito claro após os estudos. Quando nós começamos a estudar de fato, nós vamos sabendo discernir o que é nosso e o que é do espírito. E aí saberemos se temos a missão da mediunidade ou não. E aí, no caso, quando o indivíduo certifica, como esse indivíduo pode saber certificar-se se possui o dom da mediunidade como missão nessa encarnação, aí tem a ver com a evolução do indivíduo, né? Então, se for um indivíduo bastante evoluído, que não tem defeitos severos a corrigir, essa mediunidade provavelmente veio como missão. Em outros casos, veio como prova, mas independente, né? Não tem muita utilidade em saber isso, porque em ambos os casos o indivíduo deverá praticar. Lembrando que uma missão não cumprida gera expiação. Olha que interessante. Então, o espírito, quando ele está lá evoluído, ele decide vir na Terra com uma missão, e ele não cumpre essa missão, ele não cumpriu seu objetivo. Ele vai ter que expiar. Olha que interessante. Não, ele não retrocede, mas ele vai ter que repetir aquela lição. Ele vai manter o seu nível, mas vai ter que repetir aquela lição. Márcia? Boa noite a todos, boa noite, irmão. Eu gostaria de entender uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, que ouve vozes. Como que o Espiritismo explica? Bom, aí não precisa nem do espiritismo, Márcia, para explicar. O ouvir vozes, no caso da esquizofrenia, é uma desordem orgânica, né? E essa desordem orgânica vai fazer com que o indivíduo veja e ouça voz, veja pessoas, ouça vozes, embaralhe os conteúdos, e aí ele precisa de um tratamento orgânico. Não é o espiritual que irá ajudá-lo. É por isso que há a orientação de quando você tem desordens mentais, que você desconfie sempre no início que a existência é orgânica, para depois, extinguindo as possibilidades orgânicas, acreditar que ela é espiritual. Obrigada. Eu que agradeço. Que bom, muito bom as participações, né? Eu fico muito feliz quando há diversas participações, os irmãos vão perdendo a timidez. Mais feliz ainda quando os irmãos abrem a câmera, que assim a gente interage com os rostinhos bonitos dos nossos irmãos encarnados. Isso valoriza muito isso. Aqueles que não têm coragem ainda de abrir, não tem problema, não, deixa para um próximo momento, né? Mas reflitam sobre isso, é sempre muito valioso, né? A interação. Pode seguir. Wilson? A recusa de uma pessoa que tem mediunidade aflorada
A recusa, ela provoca alguns sintomas físicos específicos? A recusa não inibe ou não limita a mediunidade. A mediunidade vai continuar com a recusa ou não. Se aceitando ela ou não, ela vai continuar batendo na sua porta. E aí, Wilson, em alguns casos, pode levar a pessoa ao suicídio. Né? Porque você imagina você ter que trabalhar o processo mediúnico e não trabalhar. Então, pode chegar algum momento que você está num momento de fragilidade emocional, você está na beira de uma ponte, você pula. Isso é verdade. Então, a mediunidade deve sim, né? Quando eu tenho conhecimento, ser trabalhado. Quando eu não tenho, Deus protege um pouco, né? Deus nos ajuda a segurar esses ímpetos. Mas quando eu tenho, é livre-arbítrio. Conhecimento é terrível. Conhecimento nos tira da zona de conforto. Né? Eu falo que o estudo é maravilhoso, mas depois que você estudou, você cria um nível de responsabilidade que prejudica demais as suas ações. Né? Resumindo, a ignorância é uma bênção. Né? Mas o conhecimento é que liberta para o nosso processo de evolução. Mas também permanecer na ignorância, ficar esperando, em algum momento você vai ter que sair dela, né? Então é melhor já sair mais rápido. Agora, questionando você vai ter que sair da ignorância em quais aspectos? Olha a sua vida hoje. Quantos aspectos você acha que você conseguiu sair da ignorância e quantos você permanece? Poucos eu saí, alguns ainda estão. É como se fossem portinhas que vão abrindo de acordo com aquilo que eu consigo suportar. E os que saíram, é confortável? É angustiante. Sair da ignorância causa dor. Imagina você no sofá da sua casa, Luiz Gustavo, assistindo TV ou vendo um livro, e aí é o seguinte, o professor vem e diz o seguinte, Luiz Gustavo, academia. Mas você está na inércia ali, paradinho, sedentário, até você criar ritmo da academia, vai ser muito ruim. Pois que você criou, você não vive sem, né? Maravilhoso. Mas até sair da inércia, a própria física explica, né? Um objeto parado para sair da inércia, ele tem que gastar muito mais energia do que um objeto que já está em movimento. É atrito, tem tudo está contra, né? Oi? Eu só queria lembrar que tinha uma amiga minha que trabalhava comigo na empresa e eu buscava ela para ela poder estudar, né, compreender. Ela falou, não, vocês falam que quanto mais sabe, mais será cobrado, então eu estou fora. Olha, ela é bem sábia, viu? Porque ao conhecer, realmente nós sabemos. Mas é só assim que nós iremos evoluir. Então, por isso eu vou deixar de estudar e permanecer estagnado o resto da minha existência? Não. O despertar de estudar é o primeiro passo. Parece que não, né? Às vezes você fala assim, poxa, o professor vem toda segunda, quinta e domingo, né? Professor e seus outros amigos, né? Elucidar, falar, mas eu não consigo mudar algumas coisas. Só de você estar ouvindo, você já está mudando algumas coisas. É que você não percebe, mas a mudança é inerente. Quem nos acompanha aqui há alguns anos, e temos alguns irmãos, não consegue observar as melhoras dentro de si? Agora, as melhoras é por causa do professor? Não, é por conta das suas ações. Vocês estão promovendo as melhoras. Vocês começam a refletir, não olha mais o andarilho da mesma forma, não olha vê o perdão de outra forma, a caridade de outra forma, e isso vai te fazer um ser humano melhor. O professor não fez nada, vocês fizeram, entendeu? Esse é o processo, pois não? Meu irmão, a mediunidade é inerente apenas dos seres humanos, como nos conhecemos, tendo em vista que o espírito é o ser inteligente da criação. E conforme o espiritismo também, há vários mundos, né? O primitivo, o de expiação, regeneração, e assim por diante, até os celestes, né? Para ter uma comunicação dos celestes para baixo. Eles já sendo puros, eles precisam de alguma coisa para se comunicar? Teoricamente, assim, precisa de ter um médio para se comunicar? Ou eles simplesmente se comunicam? São várias perguntas numa só, mas são excelentes, tá? Primeiro ponto.
o telefone toca de cima para baixo. Então, espíritos mais evoluídos têm liberdade para acessar espíritos menos evoluídos. Para encarnados, geralmente, o espírito mais evoluído utiliza a mediunidade mesmo. Ele utiliza a mediunização para não causar trauma. Mas se ele quiser, ele plasma, né? Ele faz o espírito angelical, por exemplo, ele não precisa pedir permissão. É o único espírito que não precisa pedir permissão para incorporação. Ele incorpora. Porque Deus dá esse poder a ele, porque ele não vai fazer o mal. Já sabe que não vai fazer o mal. Então, ele tem esse poder de ir e vir. Mas isso, salvo raríssimos casos, na maioria, se utiliza a mediunização. A segunda pergunta todo ser inteligente pode ter mediunidade. Você entendeu? Não precisa ser o ser humano. A mediunidade está linkada à inteligência. Então, na fase animal, em que nós temos uma espécie de inteligência, nós estamos lapidando, nós temos uma espécie de mediunidade. Então, não é uma mediunidade de livre-arbítrio, de consciência, é uma intuição. Deus fala, cachorro, não atravessa a rua. E como ele faz isso? Através do instinto. Ele usa a audição, o paladar, o tato, o olfato, para permitir que esses seres possam ser incríveis. Aliás, incríveis ao ponto de, se você estiver, por exemplo, em uma ilha japonesa e os animais começarem a correr para o ponto mais alto, eu sugiro que você faça o mesmo. Mesmo que você seja médium, ouça os animais. O mar vai subir. Então, chega a esse nível, né, de habilidade, que é incrível, né? Então, eu já usei aqui, né, de exemplo no pretérito, vou usar de novo. Alguns peixes, você já viu um cérebro de peixe? Né? Minúsculo, né? Faz o peixe, ele pega, ele sai, vai rodar ali 6.000 milhas náuticas para desovar e volta a morrer no lugar que, se você pegar hoje um aparelho de GPS com maior índice de precisão, não consegue fazer isso. Olha que incrível, né? Como Deus é perfeito. Rui? Meu irmão, mas nesse caso, os animais não é o puro instinto deles? Pode ser confundido com intuição? O instinto não deixa de ser uma intuição. É instintivo. Deus fala com nós através. O que é o instinto, Rui? O instinto é a inteligência primitiva. Allan Kardec nos traz, né, em 57, no Livro dos Espíritos, que o instinto é a inteligência primitiva. Então, ou seja, o instinto é o que antecede a inteligência. Então, é Deus também, tudo é Deus. Sabe qual que é o problema da inteligência primitiva? É que mesmo quando eu avanço, ela continua comigo. Então, o instinto que ajudou o ser humano a evoluir, atrapalha ele na evolução. Eu vou dar exemplos, tá, para ficar mais fácil. Eu estava lá na caverna e se eu não pegasse a mulher pelo cabelo, levasse na caverna e tivesse a cúpula, eu não teria os meus ancestrais. A cópula, né? Não teria os meus ancestrais. Hoje, se eu fizer isso, eu vou preso e com razão. Eu não preciso desse instinto, mas ele foi necessário para a minha evolução. O medo foi necessário para a minha evolução. Né? A desconfiança foi necessária para a minha evolução. Se eu vou entrar na caverna sem saber se tem uma cobra ou um urso, eu entro confiando, eu ia ser morto. Eu precisava entrar desconfiado, olhar. Hoje, qual que é a necessidade da desconfiança para os seus entes queridos, por exemplo? Ela perdeu a utilidade. Então, obrigado pela correção, que o acervo aqui mistura tudo. Né? Então, a evolução, ela traz dificuldades na gestão do instinto. E aí o espírito evolui quando ele consegue domar os seus instintos. Quando ele doma, o instinto nunca some, sempre existirá. Mas quando ele doma, ele ofusca os seus instintos e permanece mais com o intelecto, com a moral, com as questões racionais. Miguel. Boa noite, professor. Boa noite a todos. No que se refere aos animais, eles têm o pressentimento mais aflorado que nós, humanos? Até pelos seus sentidos, né, Miguel? Por exemplo, um cachorro, enquanto você sente o cheiro de um perfume, o cachorro sente do perfume, da pele, da roupa, do cabelo, do olho, ele sente discriminadamente diversos, ele quebra as moléculas do cheiro. A audição,
milhares de vezes melhores. Então, essas características orgânicas fazem os animais, às vezes, parecerem até grandes médiums, né? Então, por exemplo, é normal você ver quem tem gatinho e cachorrinho, às vezes o tutor vai chegar em casa, o cachorro, 3 quarteirões, já está ali esperando na rua, já sabe que vai chegar, já sabe. Então, quer dizer, parece um pressentimento, mas, na verdade, ele está usando os seus instintos que o ser humano não possui. Alguns seres humanos têm esses instintos aflorados, né? Por exemplo, tem seres humanos que têm o olfato mais aflorado, tem outros que têm o tato, o paladar, e assim sucessivamente. E tem ser humano que nem sabe onde está, né? Tem o tato ruim, o paladar ruim, o olfato ruim, né? E assim também tem os seus instintos ruins. Principalmente aqueles que possuem rinite alérgica, né? Sinusite e as ites da vida, né? E não sente nada mesmo, né? Vamos lá. 328. Como discernir o que é fruto do médium ou do espírito? Não é necessário discernir. O importante é filtrar o conteúdo. Não é importante distinguir. O animismo pode ser produtivo desde que haja filtro e coerência do médium. Vós também sois espíritos, não sois menos que nós. Em vez de nos dar mais importância pelas nossas obras, aprimorai as vossas, para que possamos trabalhar em conjunto. Poderíamos dormir sem essa, né? Então, ao invés de distinguir o que é do espírito, porque, gente, espírito e espírito, ok? Iguais. Espírito desencarnado e um espírito encarnado. Então, o que nos muda? O que nos difere? São as nossas obras. Não tem espíritos desencarnados que são espíritos do mal, né? Mal informados, mal lapidados. Da mesma forma que tem encarnados. Então, ao invés de dar a importância por ser desencarnado ou encarnado, você tem que dar a importância pelo nível de evolução. Às vezes, um encarnado bem intencionado, aprimorado e evoluído deve ser mais ouvido do que o espírito de porco, né? Como a gente brinca, né? E sabe de onde surgiu o espírito de porco? Alguém tem palpites de onde surgiu esse termo no Brasil? Não? Luiz? Vai, Luiz, você consegue. Infelizmente, antigamente, os animais ainda eram tidos como categorizações de inferioridade, né? Então, por exemplo, sou tratado igual um cachorro, espírito de porco, como se os animais não tivessem a sua importância, né? Hoje já sabe-se, né, que os animais são nossos irmãos e que merecem todo o nosso carinho e amor, né? Mas esse é um termo antigo e que perdura, né? Tanto que estava no acervo do médium. Pois não, Miguel? E o termo que existia, cuida-se dos animais porque eles não têm alma. E aí você percebe até que René, né, Descartes, em 1857, ele responde assim: não sois máquinas como supondes, né? Lembra dessa resposta? Essa resposta deixou revoltada a Bruna, outras pessoas da equipe dos animais, né? Que, peraí, os animais são meus irmãos, eu amo eles ou eles não são máquinas? Então, mas aí, Bruna, com o tempo de estudo, ela entendeu que, por exemplo, o espírito respondeu dessa forma porque estava falando com ignorantes. Você não podia falar com ignoração dos seus irmãos. Você tem que mudar gradativamente até que a obra interminável possa entregar mais amor pelos nossos irmãos animais. É um processo de construção. Luiz Gustavo. Professor, eu acho que essa questão 328, ela daria vários estudos, sabe? A questão entre o animismo e o mediunismo, né? Mas a minha pergunta é, entre um médium psicofônico e o psicógrafo pode oferecer uma característica maior de animismo ou não? Não, nos dois casos pode haver o animismo e nos dois casos pode não haver menos. Por exemplo, as psicografias de Chico eram quase que zero de animismo, né? Não tinham influência nenhuma, eram recados das pessoas que haviam deixado o orbe, né? Enquanto, por exemplo, outros recados possuem animismo. Só que quando o médium aprende a filtrar, né, esse animismo, ele às vezes até melhora o texto.
Então, eu já até dei esse exemplo, né? Amado filho, vamos supor que ele teve essa intuição, te desejo amor. O médium vai lá e põe paz. Olha que legal. Amado filho, te desejo amor e paz. O que prejudicou? Nada, ele ajudou, ele contribuiu, ele aumentou o amor da sua obra. Né? É diferente daquele animismo nocivo, que eu já falei. A tia Lourdes deveria parar de ir na casa da tia Ana. Isso não é mensagem dos espíritos. Isso é mensagem do médium, que quer dar um recado para a tia Lourdes e não sabe como. E aí usa da mediunização para isso. O espírito não vai escrever isso. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. 3 minutos, aproveitem fazer perguntas, nem vou para outra questão. O Afonso está muito quietinho, hein? 2 dias seguidos. Eu vou tirar as férias aí. Miguel, pois não. Professor, o que o professor tem a nos dizer das chamadas cartas consoladoras? Se elas consolarem, cumpriram o seu objetivo, né, irmão Miguel? Agora, existe um trabalho muito bonito das cartas consoladoras, que era exercido por Chico, né, e até é um trabalho que ele foi estacionado na história, né? Hoje as casas espíritas não praticam com tanta frequência. Quem sabe no futuro aí teremos novidades quanto a isso, em que as pessoas vão buscar, né, notícias dos seus entes queridos e daqueles que já partiram, através desse contato mediúnico. Isso é muito bonito, desde que usado para o bem, né, não usado para o mal. Afonso? Existe ainda uma necessidade grande de psicografia desse tipo de cartas consoladoras, ou não ocorre tanto porque realmente não é mais tão necessário? Olha, Afonso, talvez para alguém que estude o espiritismo não seja, mas e para quem não estuda? Quase que te respondo, pergunta para quem perdeu um ente querido, se ele não gostaria de receber uma mensagem da sua partida. Então, às vezes, o que eu acho bom, Afonso, é que essas cartas, elas trazem pessoas para o espiritismo. Ela aproxima pessoas do espiritismo. Então, às vezes, essas cartas, né, quando verdadeiras, né, porque cartas consoladoras, né, essas cartas de entes queridos, ela vem com precisão de detalhes, elas não são cartas generalistas, né, elas vêm, querido amor, Pitica, que era o lugar, a forma que ele chamava a esposa, e aí vem detalhes, né, e aí a pessoa se sente tocada e às vezes dá veracidade, se aproxima ao espiritismo, e isso faz muito bem para elas, né. Era por isso que fez o trabalho de Chico propagar. Não foram os 454 livros. Foram as psicografias. Isso que dava veracidade aos trabalhos de Chico. Você vê como ele era incrível, né? Mas é um trabalho extenuante para o médium, né? Porque começa a formar fila de 50 quarteirões quando a coisa é verdadeira, né? E aí complica bastante a vida dos médiums, né? Era um trabalho que ele fazia para as mães, né, que eram as mães de Chico, né, que ia procurar principalmente notícia de filhos, porque é aquilo, a gente, como o professor falou, uma mãe perder um filho é complicado, entendeu? A gente entende que morrer é natural, mas imagina no lugar de uma mãe. Então, todo mundo vai querer notícias para ver como esse filho tá. E Chico fazia até embaixo de uma árvore, né? É interessante que às vezes as pessoas esoterizam o espiritismo. O espiritismo, ele precisa de mentalização. Até Chico, por exemplo, recebia leves referências do que ele precisaria psicografar. Então, por exemplo, a mãe Alvira perdeu seu filho Júlio e precisa de um recado de amor. Mentalize-os, por favor. Aí Chico mentalizava e vinha a mensagem que precisava. Então, não era completamente às cegas, porque senão a mensagem poderia servir para 2, para 3, para 4 pessoas, é por isso que era direcionado. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer Uberaba e ter, né, essa vivência com o nosso querido e velho Cisco de Deus. Muito bem, 21, né, já passei 1 minuto para não me darem a conta, porque eu também sou um funcionário da espiritualidade, né? Gostaria de agradecê-los pela oportunidade, pela paciência e agradecer a Deus, né, por mais esse estudo. Fiquem com Deus.